Olá, seja bem-vindo a mais uma videodica aqui no meu canal no YouTube. Hoje eu parei aqui rapidinho nos bastidores do curso Top 10 de Processo Civil para gravar uma dica para você sobre o cumprimento de sentença. Lembrando que esse tema, cumprimento de sentença, está entre os 10 assuntos mais cobrados em processo civil. Lá na página da Júris a Dever, nós temos um aulão com 30 questões somente desse tema, cumprimento de sentença, tá bom? Então, se você tem dificuldade nesse tema, se você está estudando para concurso ou provas da OAB e quer gabaritar, vai lá no site da empresa Júris a Dever. Tem como colocar aí, Latino? O site? Tem, né? Bota aí, ó, na tela, Latino, o site da Júris a Dever. Lá no site nós temos um aulão só de exercícios, tá? Com gabaritos comentados e com vídeo também, onde você pode tirar suas dúvidas através do chat ou nos nossos grupos privados no WhatsApp. Aulão com 30 questões somente de cumprimento de sentença. E sobre esse tema, eu parei aqui rapidinho para te dar uma dica, principalmente do parágrafo 2º do artigo 513. Nós sabemos que o processo civil brasileiro é um processo sincrético, ou seja, é um processo que possui duas fases, a fase cognitiva e a fase executiva. Então, em regra, o cumprimento de sentença é um desdobramento do processo de conhecimento. É lógico que nós vamos ter algumas exceções. Essas exceções estão previstas nos incisos 6º ao inciso 9º do artigo 515 do CPC, como, por exemplo, sentença arbitral. Nesses casos, não seria um mero desdobramento e o cumprimento de sentença teria natureza autônoma. Naquelas hipóteses, inclusive, do inciso 6º ao inciso 9º, o que nós temos ali é a citação. Já nas hipóteses do inciso 1 ao inciso 5º do artigo 515 do CPC, nós vamos ter a intimação. E é sobre ela que eu quero falar com você agora. Solta na tela aí rapidinho, Latino. Cumprimento da sentença. É isso que nós estamos gravando aí, ó, no curso Top 10 de Processo Civil, tá? E eu quero separar essa dica que aparece aí na sua tela. Instaurado o procedimento executivo, o cumprimento de sentença, deverá o executado ser intimado para cumprir a obrigação reconhecida na sentença. Artigo 513. Caso tenha ele advogado constituído nos autos, a intimação se fará na pessoa de seu advogado. Quando o executado for patrocinado pela Defensoria Pública ou quando não tiver advogado constituído, será ele intimado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento. Se o devedor sem advogado for pessoa jurídica e não é microempresa ou empresa de pequeno porte, a intimação será por meio eletrônico. Então essa dica aí que está aparecendo na sua tela é muito importante e ela é muito cobrada em prova. Volta aqui rapidinho, Latino. Veja. Nós temos ali, do inciso 1º ao inciso 5º do artigo 515, as hipóteses em que o executado será intimado. Mas você tem que tomar cuidado em prova. Existem casos em que o executado será intimado através de seu advogado. Existem hipóteses em que o executado ele deve ser intimado pessoalmente. Quando, por exemplo, ele está representado pela Defensoria Pública ou não tem advogado constituído nos autos, nesses casos, ele tem que ser intimado o quê? Pessoalmente. Então, existem intimações no cumprimento de sentença que vão ser direto para o advogado, existem intimações no cumprimento de sentença que tem que ser pessoal do executado e existem intimações no cumprimento de sentença que podem ser por meio eletrônico. Se for uma pessoa jurídica e essa pessoa jurídica não é microempresa ou empresa de pequeno porte, aplica-se aquela regra do artigo 246, parágrafo 1º. Então é importante estudar o artigo 513 do CPC, parágrafo 2º, com o artigo 246, parágrafo 1º também. E para finalizar, uma última dica é o seguinte: quando for uma obrigação de pagar quantia, o cumprimento de sentença vai se instaurar a requerimento do exequente. Parágrafo 1º do artigo 513. Parágrafo 1º do artigo 513. Cuidado em prova. Se esse requerimento do exequente, né, nas obrigações de pagar quantia, for a partir de 1 ano do trânsito em julgado, mais uma hipótese de intimação pessoal.
pega aí o teu parágrafo 4º do artigo 513. É uma dica importante para a prova. Parágrafo 4º do artigo 513. Se o requerimento do parágrafo 1º for formulado após 1 ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento, encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único do artigo 274. Então, olha que interessante. Isso é muito interessante. O CPC é um quebra-cabeça. Você consegue estudar vários artigos com a mesma dica. Quer ver o negócio? Lá no artigo 77 do Código de Processo Civil, artigo 77, nós temos lá os deveres das partes e dos procuradores. E um dos incisos, se eu não me engano é o inciso 5º, nós temos lá que um dos deveres das partes e de seus procuradores é manter o endereço atualizado nos autos. Sempre que houver mudança temporária ou definitiva, a parte tem o dever de informar nos autos. Qualquer mudança temporária ou definitiva. Se a parte não informa essa mudança de endereço, seja ela temporária ou definitiva, qual é a consequência disso? Aí eu saio lá do artigo 77, inciso 5º, se eu não me engano, do CPC, o que trata lá do endereço. Vou lá para o artigo 274, parágrafo único. O artigo 274, parágrafo único, que trata das intimações, que é o objeto da dica desse vídeo, intimação na fase de cumprimento de sentença. Lá no artigo 274, parágrafo único do CPC, nós vamos ter que as intimações serão consideradas válidas para os endereços constantes dos autos. Então veja, qual é a regra do jogo aqui? Nós estamos falando de intimação no cumprimento de sentença. Qual é a regra do jogo? Se já tem advogado, a regra do jogo é que vai ser na pessoa do advogado. Se está pela defensoria ou não tem advogado, intimação pessoal. Se é pessoa jurídica, não é empresa de pequeno porte, nem microempresa, intimação por meio eletrônico. Mas toma cuidado com o parágrafo 4º do artigo 513. O parágrafo 4º do artigo 513 diz que naquelas hipóteses de obrigação de pagar quantia e que deve-se começar requerimento do exequente, se esse requerimento do exequente for após 1 ano do trânsito em julgado, a intimação do executado tem que ser pessoal. A intimação do executado tem que ser pessoal. E vai se aplicar aquela regra do artigo 274, parágrafo único. Vai ser no endereço constante nos autos. Artigo 274, parágrafo único, tá bom? Eu convido você para o nosso aulão de exercícios. São 30 questões só de cumprimento de sentença. O aulão ele é focado na banca CESP, mas eu trouxe outras questões de outras bancas só para a gente comparar e ver quais são os artigos mais cobrados em prova. É muito importante descobrir quais são os artigos que são mais cobrados em prova. Nós sabemos que é praticamente impossível estudar o edital todo, mas sabemos também que hoje é fácil descobrir o que cai em prova. Está aí a internet com vários sites, vários cursos. Hoje nós sabemos aí exatamente o que cai em prova. E por isso, lá na página da Juris ADV, você tem o curso Top 10 de Processo Civil, que são os 10 assuntos mais cobrados em prova, e tem um aulão lá, só da banca CESP. Mas eu coloquei também alguns exercícios para a gente comparar. Mas o foco do aulão é banca CESP. Banca CESP, aulão de cumprimento de sentença. Eu te convido. Se você gostou dessa dica, comenta aí no vídeo, curte, ativa o sininho, compartilha com seus amigos e até a próxima.